capítulo 5. Aleluia. Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 24. Texto muito conhecido por vocês. Livro do Gênesis, o início de todas as coisas. O primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Aleluia. Quero agradecer aos nossos irmãos que nos visitam hoje. Vocês são da Cristã Maranata, não é isso? Porque, às vezes alguns irmãos não conhecem. Tem a igreja chamada Maranatá, que é uma extensão da Igreja Católica. Tem a Igreja Evangélica Missionária Maranata. E tem a Igreja Maranata, Cristã Maranata, que a sede é lá em Espírito Santo. Confere? É isso aí. Amém. Vamos então ao texto. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 24, que diz: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, ou talvez a sua Bíblia diga Matusalém, a mesma coisa. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Peça que o Senhor, nesse momento, fale ao seu coração. Amado Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque certamente o Senhor nos trouxe à tua casa. O Senhor nos deu esta possibilidade de adorarmos ao Senhor, de orarmos a Ti, de falarmos contigo, mas também, Senhor, temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, e é a Tua Palavra que nos alimenta, é a Tua Palavra que nos sustenta, é a Tua Palavra que nos mantém de pé, é a Tua Palavra, a mesma palavra que lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor disse para Satanás, depois o Senhor está sendo tentado por 40 dias e 40 noites, o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A gente sabe que tem muita gente vivendo de muitas coisas, mas o que sustenta espiritualmente o homem e uma mulher de Deus é a tua palavra. E é pautado na tua palavra que eu te peço, fala com a tua igreja, por graça e por misericórdia, Senhor. Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir, para operar em nosso meio, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 5, 21 ou 24, foi o texto que nós acabamos de ler. E é certo que todos nós que estamos aqui sabemos que Enoque andou com Deus. As Escrituras nos mostram isso. E eu penso, queridos, que andar com Deus, além de ser maravilhoso, é também um grande desafio. Andar com Deus não é tão fácil como muitas vezes a gente possa imaginar. Porque toda vez que nós nos colocamos à disposição de andar com o Senhor, a gente percebe os desafios que nos são postos pela frente, as dificuldades que enfrentamos para nos manter na presença do Senhor. Até mesmo pelo fato de termos muitas coisas em nossa volta que constantemente tentam nos empurrar para longe da presença de Deus. Se andar com Deus fosse tão fácil, esse local estava lotado, talvez, quem sabe, abarrotado de gente. Por isso, andar com Deus não é tão fácil. Andar com Deus não é tão simples como muitas vezes pensamos. Mas andar com Deus eu entendo que é maravilhoso. E é um grande desafio para todos nós que queremos viver uma vida santa na presença de Jesus. No entanto, eu também, irmãos, penso que
quando se anda com Deus, a gente percebe esses resultados dessa companhia maravilhosa. Existe um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Significa, irmãos, que quando se anda com uma pessoa, com alguém, e dependendo do tempo que você ande com essa pessoa, certamente esta pessoa vai produzir na sua vida uma influência, e você também vai produzir uma influência na vida dessa pessoa. Quando nós andamos muito com alguém, a gente fica um pouco parecido com ela, a gente se identifica com ela, a gente até parece que é irmão ou parente. Quantas vezes fomos confundidos quando estávamos, seja com a esposa, seja com um amigo, e alguém perguntou: é sua irmã, é teu irmão, é teu primo, é teu parente? Porque andar com alguém por muito tempo faz com que nós venhamos nos assemelhar bastante em muitas coisas. Às vezes até os pensamentos ficam muito parecidos, e isto nos torna semelhante ao outro. Mas eu penso o seguinte, que quem anda com Deus também recebe as suas influências. Quem anda com o Senhor recebe as influências da presença dEle. Quem anda com Deus, esteja você aonde você estiver, você será percebido ou perceptível. Uma pessoa que tem profundo relacionamento com Deus, ela não passa desapercebida onde ela estiver. Uma pessoa que tem profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele é observado. Talvez alguém nem saiba dizer bem o que está vendo, mas percebe, sabe que você é diferente. O teu andar passa a ser diferente, a tua forma de falar, a tua comunicação, a tua postura, a tua conduta, o teu caráter, sabe, tudo que envolve a sua vida. Quando você anda com Deus, você não consegue se desvencilhar de quem Ele é, mas você fica semelhante ao Senhor. Por isso a palavra diz, quando o homem foi criado, lá no livro de Gênesis, diz que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. É claro, queridos, não somos a tal ponto ignorantes para acharmos que esta semelhança seja física, porque nós fisicamente, claro que nós não parecemos com Deus, porque Deus é Espírito e nós somos seres humanos. Mas essa semelhança está no seu caráter, no seu intelecto e na sua vontade. Quando o homem se parece com Deus e diz que Deus fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, ela está pautada nesses três aspectos: caráter, inteligência e vontade. Nós temos o caráter, nós temos a inteligência e nós temos exatamente esse intelecto, esta parte que se assemelha a Deus. Por isso, como se anda com Deus, se parece com Ele, sabe, se tem vontade, quando se anda com Deus, se nós não éramos tão inteligentes, passamos a ser, porque a nossa mente se amplia, o nosso coração se dilata, o nosso espírito busca comunhão com o Senhor, e nós automaticamente, ou melhor, com o passar do tempo, a gente passa a ser diferente. Não melhor que ninguém, mas semelhantes ao Senhor. Por isso eu penso que quem anda com Deus, primeiro, você quer saber quem anda com Deus? Quem anda com Deus tem vida. O versículo 21 que nós lemos aqui, de Gênesis capítulo 5, ele diz assim: e viveu Enoque. Começa dizendo assim: e viveu Enoque. O texto começa exatamente nos dando essa característica. E viveu Enoque. O texto começa dizendo: olha, quem anda com Deus vive. O texto não diz, irmãos, que quem anda com Deus sobrevive. E eu penso que é impossível estar com o Senhor e não ter vida. É impossível você entregar a sua vida ao Senhor e você não ter vida. Quando eu digo vida, eu não me refiro aos teus órgãos todos funcionando, ao teu fôlego, não. Eu me refiro à alegria na alma.
quem anda com Deus, sabe? Quem caminha com o Senhor, ele passa a ter vida, ele passa a ter sentido tudo que ele faz. Por isso Enoque, o texto não diz que Enoque ele sobreviveu, mas o diz assim, e viveu Enoque. Exatamente o versículo 21. Enoque viveu com Deus. E eu penso que está faltando muitas vezes é vida. Muitas vezes em nós está faltando vida. Falta vida na igreja para muitas coisas. Muitas coisas que se faz, parece que se faz no automático. É como se ligasse o disjuntor, ligasse um botão e se fizesse algumas coisas porque se sabe fazer. E quando nós fazemos qualquer coisa na vida simplesmente no automático, significa que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo produzido, não está saindo da alma. Aquilo que nós estamos fazendo está acontecendo no automático. E quantas vezes a gente vem para a igreja no automático? Vem porque naquele dia não tivemos nada para fazer. A gente vem porque, quem sabe, a igreja é um local que está tranquilo nesse dia, há pessoas legais, bacanas, há pessoas que oram, que te dão a boa noite, ou Pai do Senhor, seja qual for o cumprimento que vai ao teu encontro. E muitas vezes a gente vai na igreja por ir, talvez para dizer, olha, eu vou hoje, porque se eu não for, quem sabe, amanhã o pastor vai me mandar um zap, ou vai me ligar perguntando se está tudo bem. E às vezes a gente vem no automático para a igreja por causa de alguns desses motivos. Não porque há vida em nós, não porque nós desejamos estar na casa de Deus. Então, quando nós estamos neste ambiente por estar, significa que está faltando vida. O texto diz: e viveu Enoque. E às vezes a gente não consegue viver, sabe, ou ter vida na igreja. Muitas vezes a nossa família está faltando vida, sabe, a gente está ali, muitas vezes todos agregados, ou todos no mesmo ambiente, ocupando o mesmo espaço físico, mas está cada um no seu canto, cada um vivendo no seu espaço, dentro do seu limite, ou no seu raio de ação. Muitas vezes a família tem tanta gente, ao mesmo tempo não tem nada. Somos muitos e ao mesmo tempo somos poucos, porque falta vida. E como é ruim, irmãos, quando começa a faltar vida, seja na igreja, seja na família. Como é ruim quando falta vida na oração. Talvez você pergunte, pastor, como eu descubro que às vezes está faltando vida na minha oração? Meu Deus. É quando você vai orar para dormir, dizendo, Deus, obrigado por essa comida. Quantas vezes a gente foi dormir falando, Deus, obrigado pelo alimento, e na verdade a gente fala, meu Deus, estou olhando para algo que eu tenho sentido. Quantas vezes a gente vai orar pela refeição dizendo obrigado pela noite de sono? Quantas vezes faz uma oração, sabe, porque viu alguém orar, achou bonita a oração daquela pessoa, as frases que foram ditas, que foram faladas, e a gente repete igualzinho, a gente acaba rezando aquilo que foi falado. A nossa oração, ela é feita por fazer, para a gente dizer, olha Deus, eu orei hoje, tá? Hoje eu orei por minha família, hoje eu orei por isso e por aquilo. Muitas vezes a nossa oração é feita desse jeito. Sem fogo na alma, sem vida. Esta é a expressão. Fazemos uma oração sem vida, a vida espiritual fica sem vida. Por isso eu entendo, queridos, que quem anda com Deus, ele tem vida. Por isso o texto começa dizendo no versículo 21, e viveu Enoque. O texto diz que morreu Enoque e viveu Enoque. Você já parou para pensar que muitas vezes em algumas partes ou áreas do nosso ser falta vida? Há áreas de nós que falta vida. Meu Deus. E a gente precisa pensar, o que está faltando vida? Porque Enoque viveu. Eu preciso viver, eu preciso respirar, eu preciso ter sentido nesta área do meu ser. Eu preciso de vida. E eu penso o que o próprio Jesus disse aqui, que foi uma das maiores propostas que Jesus fez para todos aqueles que o receberam como Senhor. Lá no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, olha, eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que proposta maravilhosa de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês não só tenham esta vida, mas para que esta vida que vocês vão ter, ela seja prazerosa, ela seja boa, ela seja edificante, ainda que você passe por momentos ou dificuldades na sua vida. Mas quando você está com Deus, ainda que a tribulação, as aflições, sabe, as adversidades da vida, elas de alguma forma vêm te cercar, mas quando você está em Deus, ou quando se anda com Deus, essa vida pulsa nas artérias da sua alma. Quando está com Deus, a vida, e a vida em abundância. Glória a Deus. Eu entendo que quem anda com Deus também produz. Versículo 22 de Gênesis, aí no capítulo 5, diz: depois que gerou a Matusalém, Enoque gera ou produziu Matusalém. Eu penso que quem anda com Deus, irmãos, ele não tem uma vida estéril ou improdutiva. Se você está com Deus, você precisa entender que você precisa produzir. Matusalém foi um grande sacerdote. Matusalém teve uma das maiores importâncias aqui na palavra de Deus. E poucas vezes se prega sobre Matusalém, ou até mesmo se conhece sobre ele, porque a Bíblia não nos dá muitas informações sobre Matusalém. Mas o que nós temos de Matusalém é o suficiente para nós entendermos que Deus trouxe este homem na face da terra para produzir alguma coisa boa. E ele veio de quem? Ele veio exatamente de Enoque. Eu quero perguntar a você: o que você tem produzido tem sido coisa boa? O que você tem produzido tem agradado e alegrado o coração de Deus? O que você tem produzido tem feito com que o reino dos céus se alegre com a sua vida? Nós somos pessoas produtivas ou improdutivas? Porque muitas vezes nós conseguimos ser altamente produtivos. Mas em que área? Somos produtivos no trabalho, somos produtivos na vida profissional, somos produtivos financeiramente, somos produtivos em tantas áreas. Mas quando se trata de reino de Deus, parece que esta produtividade, ela fica meio inerte, não acontece nada. Você não vê, sabe, a tua condição e a tua capacidade, porque Deus nos deu capacidade para produzirmos. É certo, irmãos, que cada um de nós que estamos nesta noite aqui, temos muito a produzir para o reino de Deus. É claro que a gente vê muita gente produzindo para ela mesma. Ela usa o reino de Deus em seu benefício, mas não é esta a nossa intenção. Quando Deus chama você para o reino de Deus, sabe, para estar com Cristo, para andar com Jesus, é para que você produza para o reino. E como eu faço para eu produzir para o reino? Quando eu levo alguém ao Senhor, quando eu apresento alguém a Cristo, quando através da minha vida, seja através da palavra, do meu testemunho, da minha oração, do meu caminhar, do meu caráter, da minha conduta, eu consigo tirar alguém que estava lá nas trevas. Quando somos usados por Deus e levamos alguém para o Senhor, isto é produzir. E quantas vezes, irmãos, nós não produzimos nada? Somos insuficientes em produzir alguma coisa para o reino de Deus, nem fruto do Espírito Santo, que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, quando fala sobre o fruto do Espírito. E quantas vezes nem fruto do Espírito a gente produz? Vivemos uma vida espiritual estéril. Cruzamos todas as avenidas e corredores da vida, e quando a gente olha para trás, a gente não viu uma
semente que plantamos, a gente não viu nada que ficou, a gente vive, a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece, a gente morre e não jogamos uma semente, nada que nós fizemos, não fizemos nada para que essa semente pudesse produzir, porque nós não jogamos nada, não plantamos nada, não produzimos nada na vida de alguém. Por isso me permita falar para você, talvez essa palavra não seja nem para você, mas eu quero que você entenda que quem anda com Deus produz. Aleluia. O Evangelho de João capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim, o próprio Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe, aleluia, o que Jesus está dizendo, que quando eu não estou nele, quando eu não faço parte dele, quando a minha vida não está inserida no reino de Deus, eu sou estéril, eu não produzo nada. Aqui está tratando de reino de Deus. É claro, talvez alguém que não faça nada disso aqui seja um bom empresário, seja muito boa naquilo que faz, mas espera aí, queridos, nós fomos resgatados por Jesus, fomos salvos por Jesus, Jesus morreu na cruz por nós, não é para que nós viéssemos ter uma vida estéril, é para que nós viéssemos produzir, ou venhamos produzir. Porque se eu aceitei Jesus, para eu ter uma vida estéril, que sentido tem minha vida espiritual? Para que Cristo morreu para mim? Simplesmente para eu ir para o céu? Ele disse: olha, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso, quem está com Cristo, ela produz, ela é produtiva. Talvez ela não tenha o dom da pregação, talvez não seja um profeta, talvez não tenha determinados dons ou quem sabe talentos para determinadas coisas, mas entenda, há algo que ela vai poder fazer, há algo que Deus confiou a ela, e aquilo que Deus confiou a ela, se ela colocar em prol do reino de Deus, ela vai produzir frutos, ela vai fazer com que o reino de Deus seja enriquecido com a sua vida. Então eu entendo, irmãos, que quem anda com Deus produz. Foi o que disse Jesus: pois sem mim nada podeis fazer, e se alguém não estiver em mim, o versículo 6, será lançado fora com a vara e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. E o versículo 16 diz assim: olha, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que quanto estiver, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-la conceda. Olha o que Jesus está dizendo: eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar frutos a produzir. Eu não posso ver uma vida estéril, eu não posso ver uma vida em que simplesmente eu estou no Evangelho, eu venho, seja para esta igreja, para qualquer igreja, eu me assente, ouça louvores maravilhosos, eu oro, e sabe, e ouço mensagens, eu saio daqui sem produzir nada. A vida com Deus, irmãos, ela tem que ser produtiva. A vida com Deus tem que se gerar alguma coisa. A vida com Deus, sabe, ela tem que acontecer alguma coisa para que o reino de Deus seja exaltado. Eu e você e nós fomos chamados, é claro que nem todos no mesmo ministério, nem todos têm o mesmo chamado, nem todos têm a mesma habilidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas todos nós temos uma boa oportunidade e recebemos de Deus alguma coisa para participarmos do reino de Deus. Então, neste reino de Deus, nós não podemos ser improdutivos. Deus nos chamou para sermos produtivos. Então, segundo, quem anda com Deus produz. Se você olhar para você e perceber que você não está produzindo, me permita falar para você hoje: se preocupe com isso. Se preocupe.
Se possível, nem durma a noite hoje, porque se você consegue dormir bem, passar uma noite inteira descansada, sabendo que você não tem produzido para o reino de Deus, qual é o sentido do teu caminhar com o Senhor? Meu Deus. Que vida é esta? Que evangelho é este? Que cristianismo é esse? Quando a palavra diz que nos identifica como cristãos, quando o apóstolo Paulo foi pregar na cidade de Corinto, antes disso, nós éramos chamados de povo do caminho. Quando Paulo vai lá para a cidade de Antioquia e lá prega o evangelho, quando olharam para Paulo e olharam para todos os discípulos, aqueles que estavam pregando Jesus, ali foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E quando a gente começa a tentar entender por que foram chamados de cristãos, porque quando os gregos olharam para os apóstolos, olharam para os discípulos, estavam vendo pequenos cristos. A palavra cristão é pequenos cristos, ou melhor, é uma miniatura de Jesus, sabe? Ele é o reflexo de Jesus. É claro que tem que ser pequenos cristos, porque nós jamais podemos estar na estatura do Senhor, Ele acima de todos nós. O próprio João disse, é importante que Ele cresça, que eu diminua. Então, irmão, se alguém olhar para você e não ver que você tem aparência, sabe, a semelhança de Cristo, então não somos cristãos, somos qualquer outra coisa. Você tem que se assemelhar a Jesus. Você tem que se parecer com Deus. Você tem que ter a semelhança do Senhor. Por isso, nós precisamos produzir para o reino de Deus. E quando olharem para Paulo, para os discípulos e aqueles que estavam ali apregoando o Evangelho, identificaram como cristãos. Eles são pequenos cristos, porque quem produz para o reino de Deus são pequenos cristos, realmente produz. Eu quero que você entenda uma coisa: Cristo, a palavra Cristo no grego significa ungido, ungido. Então, irmão, se a unção de Deus na sua vida, se a unção do alto sobre você, sabe, se você é desses pequenos cristos, uma pequena unção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, glória a Deus por isto. E quando há unção de Deus sobre nós, quando somos pequenos cristos, certamente onde estamos, por onde passamos, aonde convivemos, produzimos um bom fruto. Quando é bom quando a gente encontra ali e diz: olha, eu glorifico a Deus por sua vida, porque no dia que você falou do Evangelho do Senhor para mim, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando você pregou para mim, quando você orou por mim, quando você testemunhou por mim, para mim, quando você falou do Rei de Deus para mim, eu percebi que algo diferente, sabe, poderia acontecer na minha vida. O que é isso? A produzir alguma coisa. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Você tem sido produtivo no reino de Deus? O que está faltando para que você produza? Eu não quero te alarmar, mas eu quero dizer apenas uma coisa: estamos vivendo os últimos dias, e o Senhor virá à sua igreja, e Ele virá buscar quem produziu, quem se envolveu com o reino, quem se envolveu com a palavra, com a vida com Deus, com oração, com seu testemunho, com caminhar, com pequenos cristos. Que a gente pense e medite sobre isto. Por isso, quem anda com Deus, terceiro, permanece. Observe bem: quem anda com Deus, primeiro, tem vida. Tem vida. Quem anda com Deus tem vida, e viveu Enoque, diz a palavra. Quem anda com Deus, segundo, produz. Então entendamos todos que quem anda com Deus, quem anda e se relaciona com o Senhor, produz. Aleluia. Não temos uma vida estéril, improdutiva. E terceiro, quem anda com Deus permanece. O versículo 23 aí de Gênesis capítulo 5 diz: e foram todos os dias de Enoque. Observe: e foram todos os dias de Enoque. Enoque, ele permaneceu com Deus pelos seus 365 anos da sua vida. Toda a sua vida, Enoque permaneceu. Enoque viveu com Deus. Enoque teve esse caminhar com Deus.
E eu penso, irmãos, que há pessoas, sabe, que elas começam a andar com o Senhor, elas ficam alegres, elas ficam felizes, elas dão testemunho, elas dizem: olha, Deus é bom, Ele é maravilhoso, como eu estou feliz por ser crente ou cristão, ou sabe, alguma coisa desse tipo em relação ao Evangelho. Quantas vezes a gente vê pessoas tão felizes por ter aceitado Jesus, por estarem caminhando com Deus, mas eu também já percebi uma coisa, que muitas pessoas que no seu iniciar no Evangelho, no seu aceitar Jesus, no seu caminhar com Deus, naquele momento de alegria e de gozo na alma, quando ela está nesse êxtase espiritual, até aí está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas quando ela enfrenta a primeira tribulação, sabe, quando ela passa a primeira tempestade na sua vida, a primeira aflição lhe vem ao encontro, eu já percebi, talvez você já tenha visto muitas pessoas que assim que enfrenta a sua primeira luta, ela enfrenta a sua primeira dificuldade, a primeira coisa que ela faz é jogar tudo para o alto. Ela deixa de ser crente, ela larga o Evangelho, ela abandona Cristo, ela vai para qualquer outro lugar, menos a presença do Senhor, porque ela não permanece. Para estar com Cristo, andar com Cristo, é necessário que se permaneça. O Evangelho de João capítulo 8, versículo 31, o Senhor diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Me entenda uma coisa, não é a minha carteira ou a minha identidade pastoral que diz se eu sou servo de Deus. Não é a sua carteirinha da igreja, não são os anos de evangelho que você tem. Eu já nasci no lar cristão, eu nunca me desviei. Quantas vezes eu ouvi pessoas falarem isso, irmãos, e às vezes dá vontade de falar: pô, que mentiroso, que mentira. Que qual de nós, nascendo ou não no Evangelho, em algum momento da nossa vida nós saímos do caminho, nós nos distanciamos de Deus? É claro que por algum motivo, graça divina do Senhor, a gente retorna correndo, a gente pede perdão, a gente se recompõe espiritualmente, mas qual de nós, em algum momento, a gente não tomou uma certa distância do Senhor? Mas o que eu gostaria que você entendesse é que mesmo quem anda com Deus e ainda por algum momento se distancie, mas permanece nele, porque sabe que não há outro caminho, e quando se permanece nele, se volta correndo, volta para os braços do Senhor, pede perdão, pede por socorro, por misericórdia, se ajoelha aos pés do Senhor e diz: Senhor, me ajude. Por isso o Senhor diz aqui no Evangelho de João 8,31: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não é a sua carteirinha da igreja, a minha identidade pastoral, seja o que for, mas é se nós permanecermos em Deus. Então, para irmãos, para quem anda com Deus, permanece nele. Quem anda com Deus, sabe, com toda a luta que passe, mas não quer sair do seu caminho, quer permanecer na sua presença. O apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 13: portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, olha como é que ele termina o versículo 13 de Efésios capítulo 6, permanecer inabalável. Perceba o que Paulo está dizendo para a gente. Você precisa tomar toda a armadura de Deus, toda a armadura. Ele diz parte da armadura, da roupa de combate na época. Paulo está pegando aqui a figura de um soldado romano, e ele diz: olha, se você quer andar com Deus, pega apenas parte da roupa, deixa o capacete para lá, pega só a couraça, ou então bota a bota, mas não deixa os outros equipamentos de lado. Não, ele diz toda a armadura de Deus. Quem quer andar com Deus precisa estar aparamentado com a vestimenta necessária. Ele diz: olha, a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. E depois que você fizer tudo isto,
Cristo, você vai permanecer inabalável. Então eu preciso permanecer com Deus, porque se eu permanecer, a palavra inabalável vem depois de permanecer. Pode observar. Permanecer inabalável. Eu só consigo ser inabalável se eu permanecer em Deus, porque enquanto eu não permanecer em Deus, eu sou totalmente abalável, totalmente frágil, totalmente, desprovido de qualquer recurso que possa me proteger. O que me protege, o que me guarda, o que me cerca, o que faz com que os meus flancos sejam guardados e fechados é quando eu estou em Deus. E quando eu estou em Deus, eu permaneço nele, aí sim nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Por isso precisamos permanecer em Deus. E quantas vezes, irmãos, com muita tristeza, às vezes quando eu pergunto por alguém, andando aí, por aí, seja lá por onde passo, de vez em quando encontro alguém que eu já não vejo há alguns anos, eu pergunto: e como é que você está, minha irmã? Como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Como é que você tem andado? E com muita tristeza eu digo isso, irmãos, de vez em quando eu só não estou mais no Evangelho, eu não ando mais com Jesus, eu não sou mais cristão, eu estou afastado do Senhor. E quando eu ouço isso, é o mesmo que a pessoa dizer: olha, eu não permaneço mais em Deus, eu não permaneço mais em Cristo. E às vezes a gente quer dar uma roupagem diferente nesse não estar mais com Deus. A gente diz: não, eu estou buscando Deus em casa, eu estou buscando Deus lá no trabalho, eu estou lá em casa, eu oro, lá em casa eu leio a Bíblia. Sabe quantas vezes a gente quer dar uma roupagem diferente para dizer ou justificar que não estamos mais com Deus? Quantas vezes a gente tem medo de expor realmente como estamos, não queremos que alguém perceba como estamos, como está a nossa vida, a nossa fragilidade espiritual. Sabe quantas vezes a gente tem vergonha de se identificar para dizer: olha, eu não estou com Deus, mas eu preciso voltar. Sabe, eu não permaneço em Deus, mas eu quero voltar a permanecer, que o Senhor me ajude. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na mesma condição do apóstolo Pedro, quando Jesus estava pendurado, crucificado e totalmente moído ali na cruz, e quando alguém pergunta e fala assim: você é crente, você é um deles, você estava com ele, e a gente vê Pedro por 3 vezes negando o Senhor, sabe, por 3 vezes ele abrindo mão da sua identidade espiritual, abrindo mão de quem era aquela pessoa que andava com ele, abrindo mão temporariamente de um grande amigo que mudou e restaurou a sua vida, que foi Jesus. E quantas vezes nós estamos na mesma condição de Pedro? A gente nega Jesus, a gente tenta dar uma roupagem diferente, camuflar realmente a nossa verdadeira realidade atual com alguma coisa. Pedro disse: eu nunca vi, mas você está louca, não sei quem é este homem. Essas foram as palavras de Pedro para aqueles 3 grupos de pessoas que interrogaram Pedro, que perguntaram. E nós não somos muitas vezes diferentes. Muitas vezes a gente não usa a mesma linguagem de Pedro, mas a gente dá uma roupagem diferente. Mas estamos do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que Pedro estava seguindo Jesus. Mas observe bem, a Bíblia não ocultou esta realidade. A Bíblia diz: olha, Pedro seguia Jesus de longe. E às vezes é assim que nós seguimos Jesus. A gente até vem para a igreja, mas espiritualmente nós estamos longe. A gente até lê a Bíblia de vez em quando, mas a nossa íntima comunhão com Deus está longe. A gente até canta, mas na verdade, espiritualmente, nós estamos longe de Deus. Nós não estamos permanecendo nele. E se você quer andar com Deus, primeiro, coloque isso no teu coração. Quem anda com Deus tem vida. Então avalie você. Avalie a sua vida espiritual. Você está tendo vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida em tudo que você faz? Como é que está a sua vida?
Como é que está a sua vida naquilo que você se propôs a fazer com o Senhor? Como é que está a sua vida na oração, a sua vida no louvor, a sua vida na leitura da Bíblia, a sua vida, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da faculdade, do colégio, sabe, no seu convívio social? Como é que está a tua vida? Você tem vida? Alguém percebe vida em você? Mas quando eu me refiro vida, é vida com Deus. Você tem vivido com Deus? Qual é a tua experiência? Não precisa responder para mim, sabe? Mas fale para você mesmo, porque Deus sabe como você está. Eu não sei. Eu sei como está a minha vida aqui. Mas você, como é que você está? Quem anda com Deus, Ele produz. Você tem produzido ou não? E se você não tem, por que você não tem mais produzido para o reino de Deus? Quantas pessoas nós poderíamos ter trazido para a casa do Senhor? Quantas pessoas nós poderíamos ter orado, ter evangelizado, sabe, ter levado uma palavra de salvação, de restauração para alguém? E às vezes a gente não produz nada. Quantas vezes pessoas passam por nós morrendo espiritualmente? Você vê gente assim e você não estende a tua mão espiritual para determinadas pessoas. Quantas pessoas estão precisando da tua oração, de uma palavra de Deus através da sua vida? O que a gente faz? A gente às vezes não faz nada. A gente tem vergonha de orar. A gente tem vergonha de se identificar para alguém que somos servos de Deus, porque não queremos ser vistos como crentes, porque quem sabe para algumas pessoas isso está fora de moda. E a gente acaba não produzindo nada. O reino de Deus não se produz nada para o reino de Deus. Eu quero dizer para você que quem anda com Deus produz. Então, se você não tem produzido, minha irmã, meu irmão, pense nisso. Passe a produzir para o reino de Deus. Passe para produzir para o Senhor. Eu estou terminando essa mensagem. E eu não esqueço, uma vez eu fui pregar numa convenção das Assembleias de Deus, lá em um bairro em Nova Iguaçu chamado Palhadas. E fui pregar num congresso jovem. Eu lembro que o desafio que o pastor fez para todos os jovens daquela igreja, que cada um deles deveria levar no mínimo 2 almas para o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Se depois eles quisessem ir para qualquer outro lugar, está bem, mas que eles pudessem ir à igreja ouvir a palavra de Deus. Mas eu não esqueço eu vi todos os jovens que levaram pessoas, sabe, que conduziram pessoas até a igreja. Eu vi um monte deles, mas um deles me marcou muito por 2 motivos. O primeiro é que esse jovem, ele chegou, ele fazia parte lá da igreja, e quando alguém perguntou assim, vamos lá, vamos ver, você irmão, quem trouxe uma pessoa levantou, quem trouxe 2, 3, 4 pessoas, teve um que se aventurou, levou 4. Parou, aí, não, tem nosso irmãozinho lá atrás. Quantas pessoas você trouxe? Aí você, vou pedir para que as pessoas que eu trouxe se levante. E daqui a pouco levantaram-se 20 pessoas. Aquele jovem levou 20 pessoas para Jesus. 20 pessoas. O que é mais interessante nisto, não foi só pela quantidade de pessoas que ele levou, porque no outro dia esse jovem morreu. Esse jovem sofreu um acidente e ele morreu. E boa parte daquelas jovens que ele levou para a igreja no dia anterior ficaram com Jesus, caminharam com Deus. E você perguntar, pastor, por que o senhor sabe disso? Porque eu voltei para pregar lá muitas outras vezes. E naquela igreja eu vi aquele jovem que levou 20 almas para Jesus. Ele produziu. E o que nós estamos produzindo? Aleluia. O que nós produzimos? Será que a gente está produzindo para o reino de Deus, ou só a gente só está preocupado em produzir para a gente mesmo? E terceiro, quem anda com Deus permanece. Então permaneça com Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que permanecer em Deus é uma luta, é um combate constante que nós travamos todos os dias. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que é a coisa mais certa que você pode fazer e deve fazer. Permaneça em Deus. Permaneça com o Senhor. Permaneça nos seus caminhos. Permaneça na sua presença. Permaneça na sua palavra. O que ele disse é, se permanecerdes na minha palavra.
Permaneça na palavra. Se você permanecer na sua palavra, aí sim, você vai ser identificado como servo de Deus, como discípulo de Deus. Não é a sua roupa que te identifica, não é a sua denominação que diz que você é servo de Deus, não é o tamanho da Bíblia que você carrega, não é o seminário teológico que nós frequentamos ou já passamos por ele, não é da maneira que você fala, mas é se você permanece na palavra de Deus. A nossa identidade espiritual, ela está na palavra, está na comunhão, está no caráter, está no dia a dia. Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.